Muito bem, boa noite a todos. Nós já oramos, todos estão abençoados. Hoje nós vamos estudar a lição 9 do livro que nós estamos estudando, que é O que Jesus espera dos seus seguidores, de John Piper. E assim estamos na lição 9, que essa lição é uma lição um pouquinho maior do que aquelas que nós estamos acostumados. Nós vamos ver a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, ele diz: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É o que nós vamos estudar hoje. E para estudar esse tema de hoje, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 29 e 30. Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30. Aqui Jesus está nos dando um mandamento muito importante. Veja, é um mandamento sobre amor. O amor é o que dirige e direciona. O amor é o que dirige e o que direciona a nova aliança. Essa nova aliança que nós temos através do sangue derramado por Cristo na cruz. Nós estamos numa nova aliança. A aliança antiga era a aliança da circuncisão, lá que começou em Abraão, essa é a antiga aliança. Mas na nova aliança, é no sangue de Cristo, aonde não é mais necessário nem bodes, nem ovelhas, nem pombos para cobrir pecados, porque ele não tinha poder de perdoar os pecados. Somente o sangue de Cristo tem o poder de perdoar os pecados. Então nós estamos numa aliança muito superior àquela que tinha os antepassados, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Esta aliança é uma aliança baseada no amor. Então, Marcos capítulo 12, versículo 29 diz assim: Jesus respondeu: é este, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E o segundo e mais importante é este, ou seja, o segundo mandamento. Se você ler, eu comecei a ler no 29, ficou estranho o é este, né? Mas vamos entender o contexto lendo no versículo 28. Um mestre da lei que estava ali ouviu a discussão e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta para isso e perguntou: qual o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus está falando da lei, só que ele veio perguntando sobre a lei. E Jesus respondeu: qual é o mais importante mandamento da lei? Ele disse: é este: escute, ó povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. E o segundo mais importante, eles perguntaram qual o mais importante. Jesus deu um de bônus para ele. O segundo mais importante é qual? Ame aos outros como você ama a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois.
esses dois mandamentos que estão descritos do versículo 29 e 31 são os mais importantes mandamentos da nova aliança baseada no sangue de Cristo. Por quê? Porque com todos esses dois mandamentos você é capaz de cumprir os outros 10 da velha aliança. Porque se você ama o seu irmão como você ama a si mesmo, você não vai matá-lo. Porque se você ama o seu irmão como você ama a si mesmo, você não vai adulterar, porque a sua esposa ou seu esposo é seu irmão. E se você realmente ama como ama a si mesmo, você não vai fazer nenhum mal contra ninguém. Por isso que é capaz de cumprir todos os 10 mandamentos simplesmente na lei do amor. Na versão tradicional que nós temos aqui, respondeu Jesus, o mandamento mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as suas forças. Então nós temos várias maneiras de amar o nosso Deus. Ele está dizendo aqui que nós devemos amar o nosso Deus de todo o coração, ou seja, o coração é o nosso espírito, é o espírito do homem, é a nossa ligação com Deus. Quando ele habita no nosso coração. Quando nós o amamos de todo o coração, isso significa que a nossa vida está totalmente ligada à vida de Deus. Por quê? Porque não há nenhum espaço em nosso coração que divida algo com outra coisa a não ser Deus. Nenhum espaço há, desde que você ame a Deus de todo coração. Não é da metade dele, é de todo. Todo é todo. Certo? Então nós entendemos que quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, a nossa vida está ligada a Ele, de uma forma sobrenatural. E ele diz, de toda a sua alma, ou seja, a sua psique, dos seus sentimentos. Os seus sentimentos não pertencem mais a você. Os seus sentimentos estão ligados aos sentimentos de Deus. Por isso que quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções são curadas por Ele. Porque Ele está ligado também aos nossos sentimentos. Se você precisa de cura no sentimento, nas suas emoções, ame ao Senhor de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que é o entendimento? É a sua mente, é a maneira de como você entende o relacionamento com Deus. De todo o seu entendimento, é todo também, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as suas forças. A palavra nos diz que o reino de Deus deve ser ganhado ou conquistado pela força, através de força. Então, por isso que nós devemos nos esforçar para nos manter ligado ao reino de Deus. Mas essa foi a outra lição sobre permanecer. Mas quanto ao ponto de amar a Deus de todas as nossas forças, isso nos remete ou nos indica que você está amando a Deus de toda a sua totalidade. Você ama a Deus de forma inteira. Com o seu coração, com a sua mente, com o seu entendimento e com as suas forças.
Isso é o que ele espera de nós. Jesus veio para restabelecer o tipo de relacionamento para o qual os seres humanos foram criados, o relacionamento com Deus entre si. Lembra quando ele criou o homem lá no Jardim do Éden? Deus ia todos os finais de tarde, na viração do dia, se relacionar com Adão. Ele ia lá, escuta, Adão, o que você fez hoje? Ele ia lá para conversar com Adão. Deus é um Deus de relacionamento. Deus se entristeceu e o homem perdeu sua natureza quando o pecado entrou e esse relacionamento foi quebrado. Mas graças a Deus, porque nascemos de novo e a nossa vida foi reestabelecida novamente, a vida de Deus e o relacionamento com Ele também. Hoje nós podemos nos relacionarmos com Deus livremente como um pai, como um amigo. Nós somos feitos amigos de Deus. Então nós podemos termos um relacionamento com Deus, como se tivesse com um amigo ou com um pai. Ele é o nosso pai. É um relacionamento profundo. Ele nos criou para ter relacionamento com Ele. Ele é um Deus de relacionamento. No que se refere a relacionamento com Deus, Jesus diz que, acima de tudo, somos criados para amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Jesus parte do princípio que amar a Deus significa amá-lo por quem Ele é. E essa visão de Jesus acerca de Deus está presente em tudo o que ele diz. Nós devemos amar a Deus dessa maneira, acima de tudo, simplesmente porque por quem ele é. Ele é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Você só pode relacionar-se. Eu não estou dizendo o relacionamento de marido e mulher, mas eu estou dizendo o relacionamento interpessoal. Você só pode relacionar-se com aquele que você conhece. Você só pode relacionar-se intimamente com aquele que você conhece muito bem. Então nós precisamos entender que nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber quem Deus é. E nós precisamos ter convicção do que é Deus em nossa vida. Vamos ver Marcos 19, capítulo 4. Vira algumas folhas aí na sua Bíblia, que estava em Marcos 12. Vamos ver Marcos 19. Desculpa, Marcos não, Mateus. Marcos não tem 19, Marcos acaba com 16. É Mateus 19. Volta. Lá em Mateus 19, versículo 4. Vamos ler o 3 para pegar o contexto, para não ficar o versículo solto. Alguns fariseus, de novo, veja, os fariseus eram os religiosos e viviam circundando ali Jesus para pegar ele de calça curta em alguma coisa. Mas, de novo, alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, tá vendo? Perguntaram: será que pela nossa lei o homem pode, de qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Aqui esse texto vai falar sobre divórcio, mas não é o que eu quero falar, não quero focar sobre esse assunto aqui. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez o homem e a mulher, e Deus disse
No começo, Deus criou o homem e a mulher, e Deus disse, por isso o homem deixa pai e mãe e vai se unir à sua mulher, e os dois tornarão uma só pessoa. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus criou o homem e a mulher para relacionar-se, assim como a semelhança de relacionamento dele também está implícito em nós. Deus, ele quer se relacionar conosco. E ele colocou isso dentro de nós, num relacionamento interpessoal entre um homem e uma mulher, ou de um amigo e um amigo, ou uma amiga e uma amiga. Nós nos relacionamos porque a essência de Deus nos pertence, e essa essência de relacionamento faz com que nós nos relacionamos com outras pessoas. E principalmente Deus espera que nós nos relacionemos com Ele. É um relacionamento profundo, onde Deus quer se apresentar a nós. Deus sustenta que Ele criou, controlando todos os mínimos detalhes, até mesmo os pássaros e os lírios do campo. Não se vendam por pardais. Aliás, não se vende pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus 10, 29 fala isso. Ele é um Deus de sabedoria, de justiça e de poder. Isso é para que vocês conheçam quem é Deus. Ele é um Deus de sabedoria, de justiça e de poder. Ele também é um Deus de ira, João 3,36. Eu vou passar, vocês que estão anotando, eu vou passar aonde estão essas características de Deus, vocês anotem aí. Ele é um Deus de sabedoria, Lucas 11:49 mostra isso. Ele é um Deus de justiça, Mateus 6:36. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele é um Deus de poder, Mateus 22:29. Ele é um Deus de ira, ele se ira com as injustiças e com o pecado. João 3:36. Ele é um Deus de compaixão. Nós estamos listando aqui para vocês o caráter de Deus. Aqui você está conhecendo Deus pelo caráter. Ele é um Deus de compaixão. Lucas 15, versículo 20, fala isso. Ele principalmente é um Deus de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça eternamente, mas tenha uma vida eterna. Ele é um Deus de amor. Ele é uma pessoa e não uma simples força. Deus é uma pessoa. Afinal de contas, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus é uma pessoa, ele tem um caráter, ele tem uma aparência. Deus não é uma força sobrenatural. Deus é uma pessoa. Ele é apresentado como um pai que ama os seus filhos. João 1,12. João 1,12 e João 16:27. Vai anotando aí para que depois vocês revisem isso. Vocês têm todinho anotado aí aonde está falando sobre o caráter de Deus. João 16:27 fala que ele é um pai que ama os seus filhos. Quem são os filhos dele? Levante a sua mão, você é filho dele. Aleluia, você é filha. Nós sabemos que eu já falei aqui, né? Todos aqueles que
creram e o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Aqueles que nasceram de novo são feitos filhos de Deus. Os que não nasceram de novo não são filhos de Deus. Esse mundo, o povo que está lá no mundo, que não nasceu de novo, que está morto em pecado e delitos, eles não são filhos de Deus. O ditado que diz, todos são filhos de Deus, é mentira. A Bíblia diz que só são filhos de Deus aqueles que creram e o receberam. Aí então Deus deu o poder de serem feitos filhos dele. Somente aos que creram e aos que receberam. E por fim, terminando sobre o caráter de Deus, Jesus ordena que todos nós amem a esse Deus e amem com todas as suas forças tudo o que ele é. Essa é a ordenança de Deus para nós. Porque simplesmente nós agora conhecemos qual é o caráter de Deus para conosco. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, o que deve chamar, e sempre chama a atenção, é o caráter dessa pessoa. Porque se o caráter dessa pessoa não é um caráter íntegro, não é um bom caráter, você não vai se interessar em relacionar-se com ela. Assim espero, pelo menos. Você olha primeiro o caráter da pessoa para ver se você vai se tornar amigo, amiga dela, ou até mesmo se vai iniciar um relacionamento, um romance, um casamento. Você olha isso. Então, nós estamos apresentando para você hoje o caráter de Deus para que você conheça quem Ele é, para que assim você possa se relacionar com Ele de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Deus é isso aí que nós falamos aí, cada versículo, cada passagem bíblica mostra quem Deus é para você. Então agora você pode amá-lo. Você pode iniciar de fato um relacionamento íntimo com ele. Abra comigo em João, capítulo 14, versículos 7 e 9. Jesus revela de Deus o litmus teste, ou seja, de nosso amor por Deus. Jesus veio ao mundo para tornar Deus conhecido, de modo que pudesse ser verdadeiramente amado. Então Jesus disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, versículos 7 e 9, que eu pedi que vocês abrissem. Diz assim, se vocês realmente me conhecessem, Jesus falando, tá? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, Filipe, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Veja, Jesus deu uma disciplinada nos discípulos ali. Porque já há tanto tempo aqueles homens seguiam ele. E ele manifestava o Pai a todo momento. E Filipe veio, Senhor, mostra-nos o Pai. Era o fato de olhar e reparar em Jesus que eles viam o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai, Jesus diz. E você precisa aprender a reconhecer Deus como seu Pai também. Afinal de contas, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou as nossas dívidas e também deu a nossa herança. Deu a sua herança para nós. A herança só se herda de um pai. E nós temos a herança do Pai em Jesus. Então nós precisamos entender que Cristo,
Ele quer que nós nos relacionemos com o Pai. Quer que nós vimos Deus como um Pai. O problema, sabe qual é a dificuldade? Muitas vezes nós temos problemas com os nossos pais na terra, nossos pais de sangue. E Deus falou que ia falar hoje à noite e vai falar profundamente com você. Muitas vezes nós temos problema com os nossos pais de sangue. E aí nós transferimos para Deus essa dificuldade no relacionamento. Ai, 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 ai. Nós transferimos, nós ficamos bloqueados em relacionarmos com Deus como Pai. Mas Ele é poderoso para restaurar essa situação em você. Em você. Não importa a questão que você tenha, mas importa que Deus quer restaurar isso em você. É você e Ele. Permita que Ele toque, para que Ele possa mostrar, para que você possa vê-lo como um pai verdadeiro, um pai amoroso, um pai que ama os seus filhos, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você viu e vivenciou do seu pai terrestre ou do seu pai de carne e de sangue. Jesus precisa curar isso em nós, para que nós possamos ter um relacionamento íntimo de pai e filho com Deus. E Ele quer fazer isso. Abra o seu coração e permita que Ele toque, que Ele quebre toda a fortaleza da sua alma, para que você possa se relacionar com Deus de uma forma íntima, como filha e um pai perfeito e amoroso, porque Ele é. João 5,42. Abra aí a sua Bíblia em João 5,42. Jesus revela de forma tão profunda que o ato de aceitar a Jesus ou receber Jesus passa a ser um teste para amar a Deus e tê-lo como Pai. João 8,42, eu vou ler aqui, não precisa abrir, porque você já abriu em João 5,42, segura aí. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês amariam a Jesus. Então você só consegue amar a Jesus, de fato, se Deus é o vosso Pai. Se não temos Jesus, não temos a Deus. Jesus tornou-se o parâmetro do nosso conhecimento acerca de Deus e do nosso amor por Deus. Em João 8, 42 e 44 diz: Conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Isso Jesus está dizendo para os judeus. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Nós precisamos buscar ao Deus único, a glória dele, que é o que realmente importa em nossas vidas. Jesus fez conhecer o nome dele. Portanto, se quisermos amar a Deus, precisamos conhecê-lo, conforme ele é revelado em Jesus. Jesus foi revelado com um nome que está acima de todo nome. E esse nome representa o poder de Deus na terra e debaixo da terra. É aquele que mantém todas as coisas e o poder absoluto. É aquele que te cura. É este nome que te liberta, é este nome que te transforma.
É este nome que tem todo o poder. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar o próximo, como nós lemos, é o segundo mandamento. João lá diz que aquele que diz que ama que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Vamos ver onde está escrito isso? Eu acho que é 1 João capítulo 4. Deixa eu dar uma olhada. 1 João capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é o amor. Então, se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Por nós, Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Eu não achei o versículo ainda. Aqui ele está falando sobre o amor de Deus. E aí ele vai falando assim no versículo 13: a razão porque podemos ter a certeza que vivemos unidos com Deus e de que Ele está unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, é filho de Deus, Deus vive unido com ele e ele unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor de Deus que tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor e aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. A base de tudo do cristianismo é o amor. Nós só podemos nos unir com Deus e viver intimamente ligado com Ele se nós vivemos o amor dele através das nossas vidas. Deus é o próprio amor, ele é a essência do amor. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Versículo 19 de 1 João capítulo 4. O versículo 19 continua dizendo, no versículo 20, se alguém diz, presta atenção, versículo 20, 1 João capítulo 4. É o versículo que me trouxe até aqui. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Essa é a essência. A essência é o amor. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O oposto de amar a Deus é odiar e desprezar ele. Assim como o oposto de amar alguém é desprezar ou odiar. Se você despreza alguém, você não o ama.
Você ama alguém e você quer a atenção dele. Você quer amá-lo e dar a atenção, se relacionar com ele. Então, quando nós não amamos a Deus, nós podemos o odiar e até mesmo o desprezar. Mateus 6:24, ele vai nos dizer que a respeito de amar a dois senhores. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Ele diz assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Aqui nós sabemos que Deus está traçando um paralelo sobre a riqueza e o amor a Ele, ou servir a Ele. Eu já disse aqui, vou repetir para você, Deus não tem problema nenhum em dar riquezas, ou que você tenha riquezas, ou que você tenha dinheiro. Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. O problema de Deus é quando o dinheiro ocupa o lugar do seu coração e você deixa de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Quando o dinheiro, ou riqueza, ou bens, qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar e tira o todo que Deus fala, a totalidade, porque Deus nos quer 100%. Quando a riqueza ou qualquer coisa toma esse todo, deixa de ser o todo, isso se chama idolatria. E Deus não divide ninguém com nada. Deus, o Espírito Santo fala, a palavra diz que o Espírito Santo, ele arde em ciúme por você. Ele não divide você com nada e com ninguém. Ele ama tão profundamente que ele não divide. E é o que Deus está falando neste texto que nós acabamos de dizer. Um escravo não pode servir aos dois donos, porque vai rejeitar um e preferir outro. Ele vai ser fiel a um e vai desprezar o outro. Por isso que Deus também diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, porque um vai tomar o lugar do outro. Deus dá a condição para que você sirva com ele, para ele e ele com condição, com dinheiro. Ele não tem problema com isso, mas o problema começa quando essas coisas tomam o seu coração e Deus deixa de ser o primeiro. Por isso que reino dividido não prospera. É todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. É 100%. Deus não quer 99,99. Deus quer 100%. É uma palavra que vai mudar o relacionamento de vocês com Deus. Se de fato vocês amam a Deus, esta palavra está construindo estruturas dentro de vocês para que vocês entrem num nível mais, subam um degrau no relacionamento com Deus. Vocês estão subindo um degrau e entendendo essas coisas. Deus ama você e ele espera a reciprocidade desse amor para com ele, para com ele. Jesus está dizendo que de toda a aptidão inata e toda a capacidade de nosso ser devem expressar a plenitude de nossa afeição por Deus, a plenitude de todas as formas pelas quais o estimamos como um verdadeiro tesouro. Eu já disse aqui e eu repito de novo, o que nós estamos recebendo
mesmo que remotamente, todas as sextas-feiras. É ouro, é tesouro, é valioso. É valioso. Estas 4 aptidões e as capacidades têm significados semelhantes: coração, alma, entendimento e força. Todas elas brotam de uma mesma fonte, Deus. Todas elas têm a sua fonte em Deus. E é por isso que eu tenho falado para vocês, precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos buscar a Deus, orar a Deus, nos relacionarmos com Ele, ouvir louvores a respeito dele. Precisamos. Precisamos, porque nós não podemos deixar que este amor esfrie. Nós não podemos deixar que este amor que ele tanto nos amou e que nós o amamos esfrie. Abra lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 10. A partir do verso 10. Neste trecho que nós vamos ler agora, Jesus, preste bem atenção, neste trecho que nós vamos ler agora, Jesus está falando sobre os finais dos tempos, sobre os últimos dias. E eu creio que estes últimos dias é o que nós estamos vivendo. Se você ler este capítulo de Mateus 24, você vai perceber que muitas características que Jesus passou, ele tem muito a ver com o que nós temos vivido nos dias de hoje. Veja, Mateus 24, a partir do verso 10, diz assim, Mateus 24, a partir do verso 10. Nessa época, ou seja, na época que ele está falando, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e erguerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar até o fim será salvo. Quem permanecer até o fim será salvo. Muitas coisas ruins estão acontecendo e vão acontecer e precisam acontecer. O amor de muitos esfriará. A maldade vai se espalhar. É o que nós estamos vivendo. Mas quem permanecer até o fim será salvo. De novo, permanecer. E o amar a Deus. Não permitir que o amor esfrie. Não permitir que o amor que norteia e que conduz todo o cristianismo, não podemos permitir que este amor esfrie. Por isso que nós precisamos entender e amá-lo de todo o nosso ser, na nossa plenitude, como eu falei para vocês aqui. É na plenitude. Na plenitude. Tome cuidado para que o seu amor por Deus não esfrie nestes dias. Tudo coopera para que o nosso amor para com Deus esfrie. Tudo coopera.
É algo que nós deixamos de fazer ou escolhemos fazer porque a nossa carne pediu, é algo mais legal, vamos sair no shopping ao invés de buscar a Deus. Estou dando um exemplo hipotético. Vamos passear ao invés de buscar a Deus. Não. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas o serão acrescentadas. A promessa dele é acrescentar todas as coisas se você buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 está falando isso. Ele vai acrescentar. É bênção? Ele vai acrescentar, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque ele é a justiça. Lembre-se, nós os amamos até ao ponto em que o conhecemos. Foi o que eu disse aqui no começo. Nós só somos capazes de amar a Deus até o ponto ou a profundidade de que o conhecemos. Nós não conseguimos amá-lo mais do que realmente o conhecemos. Para amá-lo mais, é necessário conhecê-lo mais. É necessário entender mais a respeito do seu caráter. E é por isso que nós estamos aqui, semana após semana, dia após dia, ensinando a vocês, para que vocês conheçam mais e mais e mais a respeito de Deus. E assim possa amá-lo mais, mais e mais. E lembre-se que somente Jesus pode torná-lo conhecido e verdadeiro inteiramente, de forma verdadeira e inteiramente. Você só pode conhecer o Pai através do seu relacionamento com o Filho, Jesus. Olhe firme para Jesus e ore para que ele lhe revele Deus como uma beleza arrebatadora. Quem me vê, João capítulo 14, verso 9. Quem me vê, vê ao Pai. Jesus revela o Pai para você. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem o recebe, recebe o Pai. E o Pai habita em você, porque ele é o Espírito Santo. E a palavra diz: porei o meu Espírito dentro de vocês. Lembra? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. O Espírito de Deus habita em nós. E nós temos que conhecê-lo cada vez mais, a cada dia mais, no profundo, na sua plenitude, para que nós possamos cada vez mais amá-lo e não desprezá-lo. Porque quem o despreza, ele também vai desprezar naquele dia. Quem o rejeita, ele também vai rejeitar naquele último dia. Mas quem o ama, ele vai recolher como filhos amados. Filhos amados. Vocês são filhos amados. Deus, o seu Pai, é capaz de amar você como você nunca foi amado. E aqui ele começa a trabalhar na sua vida e revelar o seu amor para com você. Amém? Eu convido você nesse momento a olhar para o seu íntimo, para o seu coração. Pense comigo, quanto você ama a Deus? Pastor, eu não consigo amá-lo. Eu não consigo desenvolver o amor com Deus. Será que é porque você está bloqueado no seu amor?
Tantas coisas podem ter acontecido com você na sua vida que tem trazido uma dificuldade de você desenvolver um amor verdadeiro, com o qual Deus ama você. Se você tiver essa consciência do amor de Deus pela sua vida, você é capaz de superar todas as coisas que te aconteceram de ruim. Porque o amor supera todas as coisas. O que é esse amor? Já virou até música do mundo secular. 1 Coríntios, capítulo 13. E esse amor não é aplicado como tem aplicado um amor. Aqui, esse amor que está falando aqui é o amor caridade, é o amor ágape. Este amor não é um amor em relacionamento entre homem e mulher, mas muitos usam esse texto para exemplificar isso. Mas é o amor de Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou colocar numa outra versão para ficar bem próxima de você. Aliás, vou deixar nessa mesmo, porque eu quero ela bem simples. Vamos lá. No texto que eu tenho aqui, o título do capítulo é Hino ao Amor Cristão. É uma música do amor cristão. E ele diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, de ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso nada me adiantaria. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama, nem guarda mágoas. Quem ama, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz algo certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existem o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons e conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Agora, e o que vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois o veremos face a face. Veja, nós o veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito,
mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas todas é o amor. A esperança é aquilo que nós esperamos, é a nossa esperança em Deus daquilo que vamos herdar. Essa passará um dia quando nós herdarmos. Não precisaremos mais esperar. A fé, ela é usada neste tempo porque nós precisamos desenvolver a nossa fé em Deus. Mas quando ele vier e nos buscar, a fé deixará de existir ou fazer sentido a sua existência. Mas o amor, que é o maior dessas três coisas, vai permanecer eternamente, porque Deus é o amor. Ah, como isso é maravilhoso, meus irmãos, meus queridos. Isso é maravilhoso. E nós devemos andar neste amor. Porque nós estamos em Cristo. E o Pai está em nós. E Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor. Que Deus nos ajude a andar neste amor. Ele quer que nós andemos neste amor. E quer que nós o amemos de toda a nossa plenitude para com Ele. Essa é a vontade de Deus. Esse é o que Jesus espera de nós que o seguimos. Amém? Deus abençoe vocês na prática desta palavra maravilhosa, e é a palavra do nosso Senhor. Amém?